Ecos do Além. Sejam bem-vindos ao Ecos do Além, onde os sussurros daquilo que não podemos ver ganham vida. Para garantir a privacidade de quem compartilhou essas experiências, todos os nomes e locais foram modificados. Embora eu compartilhe essas histórias com total respeito, não posso confirmar sua veracidade, mas o medo que elas despertam, isso é inegável. Prepare-se para ouvir algo que ecoará na sua mente, muito depois de terminar este vídeo. Sabe, tem certas coisas que a gente vive que nunca esquece. Algumas viram boas histórias para contar no boteco, outras a gente prefere enterrar bem fundo, junto com os mortos. Mas essa história, essa não ficou enterrada. Ela me assombra até hoje. E eu decidi contar porque, depois de tantos anos, acho que preciso tirar esse peso do peito. Talvez, colocando isso para fora, eu consiga entender o que realmente aconteceu naquela época. Isso foi em 1998, numa cidadezinha no interior de São Paulo. Eu trabalhava como coveiro havia quase 15 anos e já tinha visto de tudo. Gente que chorava, como se o mundo tivesse acabado. Outros que enterravam o seu sem derramar uma lágrima. Vi velórios vazios e enterros lotados. Mas nada me preparou para o que aconteceu com o túmulo do velho Antero. O Antero era um homem solitário, ranzinza, daqueles que viviam brigando com todo mundo. Morava numa casinha afastada, na beira de um matagal. Diziam que ele tinha feito muito mal para muita gente em vida. Morte natural, disseram. Morreu sozinho em casa e só foi encontrado dias depois, o corpo já inchado e fedendo. Ninguém apareceu no velório, além do padre e do pessoal da funerária. Nem família, nem amigos. Parecia que ele tinha sido esquecido pelo mundo. Mas, pelo visto, ele não queria ser esquecido. O enterro foi simples, como qualquer outro. Eu e o Zé, outro coveiro que trabalhava comigo, cavamos a cova e baixamos o caixão lá dentro. O padre fez uma prece rápida, jogamos terra por cima e fomos embora. Mais um dia de trabalho concluído. Mas na manhã seguinte, quando voltei ao cemitério, encontrei algo estranho. A terra em cima da cova do Antero estava toda revirada, como se alguém tivesse tentado cavar para sair dali. Na hora, achei que fosse um bicho, talvez um cachorro ou um tatu mexendo na terra fofa. Peguei a pá e ajeitei tudo de novo. No outro dia, a mesma coisa, só que pior. Parecia que a terra tinha sido empurrada de dentro para fora. O Zé viu aquilo e ficou branco. Isso aí não é coisa normal, não, ele disse. Eu ri, tentei levar na brincadeira, mas no fundo comecei a sentir um arrepio estranho na espinha. Depois de 3 dias seguidos acontecendo a mesma coisa, fomos obrigados a abrir a cova. Chamamos o padre e o delegado da cidade, porque se fosse algum crime, era melhor ter testemunhas. Tiramos a terra com cuidado, abrimos o caixão e lá estava o Antero, do jeito que o deixamos, só que com um detalhe. Suas unhas estavam sujas de terra, como se tivesse tentado escavar o próprio túmulo. Isso foi o bastante para o padre jogar água benta nele e rezar um terço inteiro ali mesmo. Reenterramos o caixão e dessa vez colocamos cimento por cima. Eu queria acreditar que aquilo resolveria. Mas não resolveu. Na manhã seguinte o cimento estava trincado. A terra em volta parecia remexida. Aquilo já estava me tirando o sono. Foi aí que os pesadelos começaram. Eu sonhava com o Antero todas as noites. No sonho, ele estava de pé no meio do cemitério me encarando. Seus olhos estavam arregalados, vazios, e um sorriso cadavérico deformava seu rosto. Ele não falava nada, só me olhava. Até que, numa das noites, ele finalmente disse algo. Com a voz rouca e cavernosa, sussurrou: "Eu não quero ficar aqui." Acordei suando frio. Passei o dia inteiro com aquele sussurro ecoando na minha cabeça. Contei pro Zé e ele disse que eu deveria procurar a Dona Lourdes, uma senhora que sabia das histórias antigas da cidade. Ela me contou que o Antero, em vida, sempre dizia que não queria ser enterrado no cemitério da cidade. Ele tinha medo. Medo de que ninguém sabia. Mas, segundo ela, ele sempre falava que seu lugar não era ali. Aquilo me deu um estalo. Se ele não queria ficar ali, então talvez a gente estivesse forçando algo que não devia. Conversei com o padre
e conseguimos uma autorização especial para tirar o corpo de lá e levá-lo para um outro cemitério, num terreno afastado, onde anos antes tinham enterrado sua mãe. No dia seguinte, desenterramos o Antero pela última vez. Ele foi levado para o outro cemitério, e quando terminamos o novo enterro, uma coisa estranha aconteceu. No exato momento em que jogamos a última pá de terra, um vento forte soprou no campo, derrubando algumas árvores. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi sem pesadelos. Nunca mais tive sonhos com ele. A cova no outro cemitério nunca mostrou sinais de perturbação. E desde então, passei a acreditar que algumas almas realmente não querem descansar em certos lugares. Talvez o Antero tenha sido um homem ruim, talvez tenha feito coisas horríveis em vida. Mas no fim, tudo o que ele queria era descansar em paz. Hoje eu já me aposentei. Saí do cemitério há alguns anos, mas ainda lembro dessa história como se tivesse acontecido ontem. Sempre me pergunto se fizemos a coisa certa, se libertamos o Antero ou se simplesmente o afastamos de onde ele não queria estar. Mas seja qual for a resposta, uma coisa é certa: nunca mais ouvi falar de terra revirada em sua cova. E é por isso que eu conto essa história. Para lembrar que nem todo morto aceita seu destino. E que, às vezes, cabe a nós dar a eles o descanso que tanto procuram. Eu nunca fui um homem medroso. Cresci no interior, em uma cidade pequena onde todo mundo se conhece. E sempre fui ensinado a não dar ouvidos a superstições. Mas tem coisas que acontecem na vida da gente que não tem explicação. E depois daquela noite no cemitério, eu nunca mais fui o mesmo. Isso aconteceu no final de 1997, quando eu comecei a trabalhar como coveiro no cemitério municipal de uma cidadezinha de Minas Gerais, chamada São Bento das Águas. Eu tinha acabado de completar 22 anos e precisava desesperadamente de um emprego. Meu pai tinha morrido cedo e minha mãe fazia o que podia trabalhando como cozinheira em uma escola. Eu, como filho mais velho, precisava ajudar em casa. O trabalho de coveiro não era exatamente o que eu sonhava, mas pagava bem para os padrões da cidade e, sinceramente, eu achava que seria um serviço tranquilo. Enterrar os mortos, manter o cemitério limpo e, de vez em quando, ajudar a exumar um corpo quando necessário. Só que eu não esperava que aquela profissão fosse me colocar frente a frente com algo que eu ainda hoje não consigo explicar. Naquela época, o cemitério ficava afastado do centro da cidade, cercado por um matagal alto e alguns túmulos muito antigos, quase esquecidos pelo tempo. Era um lugar que muitos evitavam depois que o sol se punha, mas para mim, era apenas um trabalho como qualquer outro. Naquela noite específica, recebemos um corpo para ser enterrado de última hora. Era um homem chamado Arnaldo, uns 50 anos, que tinha morrido de ataque cardíaco. A família pediu para o enterro ser feito no mesmo dia porque tinham parentes que vinham de longe e queriam tudo resolvido antes da manhã seguinte. Como coveiro novato, eu fui encarregado de ajudar no sepultamento ao lado de um colega mais experiente, o seu Geraldo, um senhor de quase 60 anos que já trabalhava ali há mais de 3 décadas. O enterro aconteceu às pressas. O caixão foi colocado na cova e começamos a cobri-lo com terra. Só que no meio do processo algo aconteceu que até hoje me arrepia só de lembrar. O silêncio da noite foi quebrado por um som abafado, algo que parecia um grito. Vinha debaixo da terra. Na hora, achei que fosse coisa da minha cabeça. Talvez um barulho do vento, um animal passando perto dali. Mas então seu Geraldo parou de jogar terra e olhou para mim com os olhos arregalados. "Você ouviu isso?" Ele perguntou, a voz tremendo. Eu engoli em seco e assenti. Sim, eu tinha ouvido. E pior, o som parecia vir de dentro do caixão. Ficamos parados, imóveis, tentando entender o que estava acontecendo. Mas então veio de novo. Um grito abafado, como se alguém estivesse preso e tentando sair. Era um grito nítido. Nós tínhamos certeza do que ouvimos. Meu corpo gelou. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Meu primeiro instinto foi pegar a pá e cavar o mais rápido possível. Mas seu Geraldo me segurou pelo braço. "Não, espera", ele disse. "Mas tem alguém vivo lá dentro." Eu gritei desesperado. Seu Geraldo balançou a cabeça. "Não tem ninguém vivo ali dentro."
O homem foi velado, o corpo estava frio. Isso não faz sentido. Mas o barulho continuava. Algo estava errado. O desespero tomou conta de mim e eu comecei a cavar mesmo assim. Seu Geraldo acabou me ajudando, ainda que hesitante. Quando finalmente abrimos o caixão, o que vimos lá dentro foi pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. O corpo de Arnaldo estava diferente. Seu rosto, que antes parecia calmo, agora tinha uma expressão de puro horror. A boca estava aberta num grito silencioso e seus olhos estavam arregalados como se ele tivesse visto algo terrível antes de morrer de novo. Eu dei um passo para trás, meu coração martelando dentro do peito. Meu corpo inteiro tremia. Meu Deus, murmurei. Seu Geraldo fez o sinal da cruz e puxou meu braço. Fecha isso agora. Agora. Eu não conseguia me mover. Meu corpo estava paralisado pelo choque, mas ele agarrou a tampa do caixão e a fechou com força. Depois disso, jogamos a terra de volta, sem dizer mais nada. No dia seguinte, eu tentei buscar alguma explicação. Perguntei a um dos médicos da cidade se era possível alguém ser enterrado vivo sem que ninguém percebesse. Eu já havia ouvido histórias assim antes. Histórias de pessoas que foram enterradas vivas por algum erro médico. Ele me garantiu que não. O homem estava morto, sem dúvida nenhuma. Os processos de preparação do corpo não permitiria que alguém fosse enterrado ainda com vida. Mas então, o que aconteceu naquela noite? Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Durante semanas, eu tive pesadelos com o rosto de Arnaldo. Aqueles olhos desesperados me encarando como se quisesse me dizer algo. Eu evitava passar perto do túmulo dele. Sentia um arrepio toda vez que precisava caminhar por aquela parte do cemitério. Seu Geraldo nunca mais falou sobre aquilo. Ele continuou trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não consegui. Pedi demissão poucos meses depois e fui trabalhar em outra coisa. Eu não queria mais lidar com mortos. Hoje, em dia, moro em outra cidade e evito cemitérios sempre que posso. Mas de vez em quando, no silêncio da noite, ainda posso ouvir aquele grito abafado na minha cabeça. E me pergunto, será que enterramos aquele homem vivo? Ou será que algo muito pior aconteceu naquela noite? Nunca vou saber ao certo a resposta para esse meu questionamento. Mas eu acredito que às vezes é melhor ficarmos para sempre com a dúvida. Meu nome é Antônio, e por mais de 20 anos fui coveiro em um pequeno cemitério no interior. Sempre fui um homem simples, sem muitas ambições, acostumado com a vida pacata e com a rotina silenciosa do meu trabalho. Nunca fui muito de acreditar em assombrações ou coisas do outro mundo, pelo menos não até aquela noite. Onde eu morava era uma cidade tranquila, daquelas onde todos se conhecem pelo nome. O cemitério local é antigo, com túmulos que datam do século XIX. A maior parte do tempo, meu trabalho era monótono. Abrir covas, enterrar os mortos, limpar os corredores entre as lápides e, vez ou outra, ajudar uma família a encontrar o túmulo de algum parente distante. Meu pai também foi coveiro, e foi ele quem me ensinou tudo o que sei. Cresci ouvindo suas histórias sobre velórios e enterros estranhos, mas sempre achei que fossem apenas exageros para assustar um garoto curioso. Até que um dia, eu me tornei o protagonista de uma dessas histórias. Era uma tarde cinzenta de agosto de 1995. O tempo estava fechado, ameaçando chuva, e eu estava ajudando na reforma de algumas áreas do cemitério. O trabalho envolvia abrir espaço para novos sepultamentos, reorganizar algumas covas antigas e restaurar lápides desgastadas pelo tempo. Entre os trabalhadores, havia um rapaz novo, José, que havia começado a trabalhar comigo há poucas semanas. Ele era jovem, falador e cheio de energia. Um contraste com a maioria dos coveiros experientes que costumavam ser mais reservados. No fim da tarde, enquanto terminávamos de cimentar um pequeno túmulo, percebi um homem parado mais adiante entre as lápides antigas. Ele era magro, usava um paletó envelhecido e um chapéu de feltro surrado. Suas mãos estavam sujas de terra, e ele usava as próprias mãos para cavar a terra de uma lápide. Estava cavando com lentidão e precisão,
Achei estranho porque nenhum enterro estava programado para aquele horário e, normalmente, ninguém mexia em uma cova sem minha autorização. Ainda mais com as próprias mãos. Ninguém faria esse tipo de coisa. Fui até ele e perguntei: "O senhor precisa de alguma coisa? Posso ajudar?" Ele parou de cavar por um instante, ergueu a cabeça e me olhou com um sorriso estranho. Seus olhos eram fundos, de um cinza opaco, e sua pele era pálida demais. A voz dele saiu rouca, como se não fosse usada há muito tempo. "Estou cavando meu próprio túmulo." Ri sem jeito, achando que era um morador de rua ou algum idoso confuso que tinha se perdido. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ele simplesmente se virou e começou a cavar novamente, ignorando minha presença. "Olha, amigo, esse não é um lugar para fazer brincadeiras. Se precisar de ajuda, posso chamar alguém." Insisti. Ele não respondeu. Senti um arrepio estranho e por um momento considerei a possibilidade de simplesmente deixá-lo ali. Mas algo naquilo tudo me incomodava. Fui chamar José, que estava guardando as ferramentas no almoxarifado do cemitério. "Tem um homem estranho cavando uma cova ali. Vamos ver quem ele é e tirar ele de lá antes que se machuque", falei. José me seguiu até o local, mas quando chegamos, não havia sinal do homem. Apenas a cova aberta. A terra estava revirada, como se alguém realmente tivesse cavado ali. "Você tem certeza que viu alguém, seu Antônio?" José perguntou, franzindo a testa. Eu tinha certeza, mas por mais que olhássemos ao redor, não. Encontramos vestígio do velho. Resolvi cobrir a cova e deixar para lá, achando que talvez eu estivesse apenas cansado e tivesse me confundido. Naquela noite, porém, meu sono foi atormentado por pesadelos. Via o homem parado diante da cova, sorrindo para mim. Ele sussurrava algo que eu não conseguia entender, mas o som de sua voz me fazia estremecer. No dia seguinte, movido por uma inquietação estranha, resolvi olhar os registros do cemitério. Peguei o livro antigo, com as anotações dos enterros feitos ali, e comecei a folhear as páginas amareladas. Quando cheguei à seção correspondente àquele setor, meu sangue gelou. Há exatos 50 anos, um homem chamado Sebastião Duarte havia sido enterrado naquela cova. A foto no registro batia perfeitamente com o homem que eu vira. Magro, olhos cinzentos, paletó velho. O mais perturbador foi a causa da morte anotada no registro: suicídio por enforcamento. Fechei o livro com as mãos tremendo. Sebastião estava cavando sua própria cova, mesmo depois de morto. Nunca mais vi aquele homem, mas de vez em quando passava perto daquele túmulo e sentia um arrepio percorrer minha espinha. Até hoje me pergunto, ele estava tentando avisar algo? Ou apenas repetindo um ciclo do qual nunca conseguiu escapar? Hoje, aposentado, ainda penso nesse dia. Trabalhei muitos anos naquele cemitério e vi coisas que poucos acreditariam. Mas aquela noite, aquele olhar, aquilo ficou comigo para sempre. Talvez a morte não seja o fim para todos. Talvez alguns ainda tenham algo a fazer antes de descansar. Trabalhar em um cemitério nunca foi algo que me incomodou. Diferente do que muita gente pensa, o medo dos mortos nunca foi o problema. O problema sempre foi lidar com os vivos. Gente que aparece do nada para vandalizar, parentes que fazem escândalo durante os enterros e aqueles que tratam o cemitério como um lugar de bebedeira e bagunça. Isso sempre foi mais incômodo do que qualquer história de fantasma. Mas hoje eu sei que existe algo pior, algo que não se explica, algo que me fez perder o sono e me fez olhar para meu trabalho com outros olhos. Essa história aconteceu em 1997, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Na época, eu já trabalhava há uns 5 anos como coveiro e conhecia todos os cantos do cemitério municipal. Eu morava sozinho em uma casinha simples, não muito longe dali. Sempre gostei do sossego da cidade pequena, do cheiro de terra depois da chuva, do som dos grilos à noite. Nunca fui de badalação nem de muito falatório. Meu mundo era o trabalho, o boteco da esquina e, de vez em quando, uma visita à casa da minha irmã, que morava com o marido e os 2 filhos a umas 3 ruas de distância. No dia em que tudo aconteceu, fomos chamados para um enterro no fim da tarde.
Era de um homem que havia morrido sozinho em casa, sem nenhum familiar conhecido. A prefeitura arcou com o enterro, já que ninguém apareceu para reclamar o corpo. Casos assim não eram tão incomuns. O que me incomodou foi o clima esquisito daquele velório. Não tinha uma alma viva ali, a não ser os funcionários da funerária, e o caixão estava fechado. Morte suspeita. Foi tudo o que disseram. Como já era fim de expediente, decidimos adiantar o enterro e encerrar o dia. Com a ajuda de um ajudante mais novo, levei o caixão até a cova e terminamos o enterro. Rápido. Dei minhas batidinhas na pá, o sinal de que o serviço estava feito, e fui para casa. Mas naquela noite, o sono não veio fácil. Acordei de madrugada com um barulho estranho. Era um som de passos pesados arrastados. Levantei, fui até a porta e abri uma fresta. Nada. O cemitério estava silencioso como sempre. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, notei algo esquisito. Havia pegadas na terra fofa, ao redor da cova, do homem enterrado na véspera. Como se alguém tivesse andado ali depois que fomos embora. Comentei com os outros, mas ninguém deu muita importância. Diziam que podia ser um cachorro ou algum vândalo. Mas eu sabia diferenciar pegadas humanas de pegadas de bicho. No terceiro dia, as coisas pioraram. Quando cheguei, minha pá não estava mais onde eu tinha deixado. Procurei por todo canto e nada. No final do turno, quando fui trancar o necrotério, encontrei algo que fez um arrepio subir pelas costas. Um pedaço de papel amarelado, preso com um prego à porta. A mensagem estava rabiscada de forma tremida, como se tivesse sido escrita à pressa. Não enterrem ele sozinho. Me arrepiei da cabeça aos pés. Quem teria deixado aquilo? Como aquele bilhete apareceu ali? Resolvi ignorar e seguir com meu dia, mas a inquietação não me abandonou, e ela só aumentou quando, 2 dias depois, outro enterro aconteceu no cemitério. Um homem, aparentemente sem relação alguma com o primeiro, foi sepultado, mas havia algo estranho. Ele foi enterrado exatamente ao lado do outro. Daquele dia em diante, os eventos estranhos cessaram, as pegadas sumiram. Minha pá apareceu de volta, jogada perto do muro. Mas eu não conseguia esquecer a mensagem no bilhete. Com o tempo, descobri algo que me deixou ainda mais inquieto. Perguntando aqui e ali, soube que os 2 homens tinham sido vícios de um mesmo crime anos antes. Eram amigos de infância que tiveram uma discussão violenta e nunca mais se falaram. Um deles morreu primeiro, sozinho, sem familiares. O outro faleceu dias depois, sem razão aparente. Foi então que me dei conta do significado daquela frase no bilhete. Não enterrem ele sozinho. A história que fui desenterrando, quase como se fosse uma maldição, foi a de que os 2 homens tinham se envolvido em um crime terrível na juventude. Eles haviam matado alguém, e o remorso de ambos os havia consumido de formas diferentes. O primeiro, o mais velho, nunca se recuperou da culpa e acabou se afastando de todos, morrendo na solidão de sua casa. O outro, o mais novo, tentou se redimir, mas a culpa e a perda do amigo o devoraram. Alguns diziam que ele tentou encontrar o primeiro antes de morrer, mas foi tarde demais. Agora, com os 2 sepultados lado a lado, uma sensação de alívio parecia ter tomado conta do cemitério, como se a morte finalmente tivesse juntado o que a vida separou. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança do bilhete me assombrava. Às vezes me pergunto se a alma do primeiro homem ficou perambulando, esperando o segundo chegar. Ou se, de alguma forma, aquele segundo homem sabia que seu destino era repousar ao lado do primeiro. Se, de alguma maneira, o bilhete foi um aviso, não só para mim, mas para os próprios mortos, algo que eles souberam antes de falecer. Algo que eu, como mero coveiro, não poderia compreender completamente. Hoje ainda trabalho como coveiro, mas aprendi a respeitar os sinais. Quando algo parece errado em um enterro, eu ouço meu instinto. Eu aprendi de uma maneira difícil que a morte tem suas próprias leis, e que às vezes o que vemos no mundo dos vivos é apenas uma fração do que realmente está acontecendo. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar,
Envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.